Danny Peary lançou o livro Cult Movies. Pra ele, um filme era cult se tivesse elementos transgressores e fosse ignorado pela massa, mas abraçado por um pequeno grupo de fãs. E aí entra o caso de Blade Runner, que teve pouca bilheteria, teve críticas mistas, mas depois foi resgatado por uma parte do público e se tornou um clássico. Então, nessa época, graças a esse autor, o filme cult ficou atrelado a uma falta de público. Mas não é todo mundo que concorda. O intelectual Humberto Eco dava o exemplo de Casablanca, que é considerado cult, mas era um filme de estúdio, com atores famosos, boa bilheteria desde o início. Pra ele, se um filme tivesse frases icônicas e cenas conhecidas que entram no imaginário do povo, já valia o título de cult. Hoje em dia, muita gente usa filme cult também pra qualquer filme mais de festival, filmes mais cabeça, como se ao invés de culto no sentido de seita, fosse culto no sentido de cultura. Mas eu quero saber de vocês, quando se fala filme cult, o que vocês pensam que é e que filme vocês lembram? Vamos falar um pouco de Depois da Caçada, filme novo do Luca Guadagnino. É uma história de um assédio em Yale. Um professor que é o Andrew Garfield assedia a aluna Ayo Edebiri, e a Julia Roberts era muito amiga desse professor. Então o filme é muito mais sobre essa amiga decidir o que ela faz ou não, do que sobre o assédio, ou se aconteceu o assédio ou não. Só que acho que todo ponto é que esse roteiro não é do Luca Guadagnino. Eu não consegui entender por que você fez esse filme, sabe assim? Por que você pegou esse roteiro pra fazer? Então eu acho que talvez aqui faltou ele falar: eu não sei se eu tenho algo a dizer, eu não tenho nada a acrescentar sobre isso. Eu senti um filme raso. Acho que o maior debate é sobre isso, sobre o que você faz quando é um amigo seu sendo acusado de uma coisa grave, mas a outra menina também é sua amiga, né, no caso dela ali, e ela não soube apoiar. Só que o filme fica nisso. Provavelmente o debate, que eu imagino que talvez ele tá tentando levantar, é não ser tão automático você, tipo, ouvir a palavra do outro e tal, e já julgar. Se ele queria o debate sobre isso, ele conseguiu, porque a gente tá aqui falando disso e tem um monte de gente falando, né? Mas o filme não chega lá. O debate fora do filme tá mais interessante do que o do próprio filme. Isso é um problema. E aí, nesse episódio, a gente viu os Targaryen chegando. E chega, basicamente, a segunda pessoa mais importante do reino. Que o Baelor Targaryen, ele é filho do rei e ele é mão do rei. Isso, e ele é o herdeiro atual, ele é o herdeiro, né? é o primeiro na linha do trono. O rei agora é o Daeron II, e aí o Daeron tem 4 filhos homens. E o primeiro deles é esse Baelor. E o Baelor trouxe um filho dele também, que é o Valar Targaryen. E por que eles têm o cabelo escuro, né? Então, o Baelor, ele tem o cabelo assim porque ele é filho de uma Dornesa, filho de uma Martell. E ele mesmo, né, o Baelor, casou com uma Dondarrion. Então, o filho dele também, né, não casou com uma Targaryen. O filho já herdou uma característica aí do cabelo castanho. E aí, ele trouxe o irmão dele, o Maker. E é muito legal o começo, que o cara fala: vem aí, o Baelor, o fodão, o bonito, o alto, gostoso, não sei o que, fala um monte de coisa. E o Maker. O Maker. E o seu irmão Maker? E pronto. O Maker, ele é o 4º filho do rei agora, né? Do rei Daeron II. Então é muito difícil ele virar rei, porque ele tem 3 irmãos homens antes dele. E o Baelor, ele já tem um filho homem. Então, lembrando, o reinado passa de filho pra filho. Então, mesmo que o Baelor morra, não vai ser o irmão do Baelor que vai pegar. É o filho dele que já tem um filho homem, que inclusive tava lutando lá na justa. Eu preciso dessa dica de uma série da Michelle Williams, que tá sendo um pouco subestimada aí no Emmy desse ano, que é Dying for Sex, que é uma minissérie que tá no Disney Plus, e conta uma história muito linda e muito engraçada da Molly, que descobre que tem câncer de mama no estágio 4, e aí ela acaba encerrando um casamento infeliz que não tá lá dando certo, porque ela quer transar. Ela quer experiências sexuais diferentes e o marido não tava afim de transar com ela. Então ela pega e fala: o quê? Só tenho pouco tempo de vida, eu vou meter o louco. Aí tem uma amiga que ajuda ela nessa missão e o mais interessante é que é uma história real. Em 2015, a Molly Cocan foi diagnosticada com câncer terminal e decidiu se aventurar aí no pós-divórcio e experimentar várias coisas. E ela e a Nick fizeram um podcast juntas que se chama Dying for Sex, narrando essa jornada dela. E a Molly também escreveu um livro, o Screw Cancer. E infelizmente ela realmente faleceu em 2019, aos 49 anos só. E o podcast e o livro foram lançados póstumamente, então ela tinha deixado tudo preparado, assim. E agora pra série, a amiga dela da vida real foi produtora executiva. E a ideia toda da série é mostrar essa liberdade sexual, as experiências que as pessoas querem ter. É uma série que fala sobre trauma e fala muito sobre morte, mas pra mim, ela quer falar sobre a vida, sobre como a gente pode aproveitar enquanto a gente tá aqui. E a série consegue ser hilária, são episódios super curtinhos, muito fácil de ver, são 8 episódios, tá no Disney Plus. E tá indicada em 6 categorias do Emmy, incluindo melhor minissérie, atriz pra Michelle Williams. E a atuação dela, gente, é impecável. Eu acho que ela deveria ganhar aqui nessa categoria, mas muito provavelmente quem vai ganhar é a Kristen Milioti de Pinguim. Comentem aí o que vocês acharam dessa série e vai ter live do Emmy, viu? Só vou falar isso, já já eu conto mais.
E teve Oscar pro Brasil, gente. Vem saber todos os ganhadores. Pra começar, a gente fez história. Ainda Estou Aqui se tornou o primeiro filme brasileiro, tô até rouca, a vencer como filme internacional. Foi de tanto gritar. A gente já tinha sido indicado 4 vezes e ganhamos agora na 5ª. Infelizmente não rolou melhor atriz pra Fernanda Torres. Eu vou falar mais disso num vídeo que eu fiz no YouTube, que eu vou falar de como foi a cerimônia. Vou falar um pouco sobre esse hype de Anora, o que significou. Vou falar do discurso do Conan O'Brien, muitas outras coisas. Em breve sai no canal hoje ainda. Mas então quem ganhou melhor atriz foi a Mikey Madison de Anora, que por sinal foi o filme mais premiado, com 5 estatuetas, além dessa melhor filme, montagem, roteiro original, direção pro Sean Baker. Só não ganhou ator coadjuvante das que eles tinham sido indicados. E o Sean se tornou a segunda pessoa a ganhar 4 Oscars numa noite, pra pessoa mesmo. A última vez que isso aconteceu foi em 54, quando o Walt Disney ganhou 4 estatuetas, só que eram 4 projetos diferentes. Mas esse ano, se vocês repararem, os prêmios foram bem divididos. O Brutalista ganhou melhor ator pro Adrien Brody, fotografia e trilha sonora. Emília Pérez ganhou atriz coadjuvante pra Zoe Saldanha e melhor canção original com El Mal, que ela que performa. Detalhe que ninguém lembrou de agradecer a comunidade trans, tá? Kieran Culkin ganhou ator coadjuvante por A Verdadeira Dor, Conclave ganhou roteiro adaptado, A Substância levou maquiagem e penteado, Duna ganhou efeitos visuais e som, e Wicked levou figurino e direção de arte. Flow levou melhor animação e a galera da Letônia ficou tão animada quanto a gente por aqui. Se você quiser saber em detalhes tudo que eu achei, tudo que aconteceu, tipo o chiclete do Adrien Brody e outros detalhes, vai sair um vídeo no meu canal do YouTube já, fica de olho, e eu quero saber de vocês, como foi a comemoração de vocês pra vitória de Eu Ainda Estou Aqui. O Ed Gein é o assassino que mais inspirou vilões da cultura pop. Ele violava túmulos, mutilava cadáveres e usava a pele para criar fantasias, máscaras, perucas, um do-it-yourself. Isso é algo muito semelhante ao Buffalo Bill, de O Silêncio dos Inocentes, que matava mulheres para fazer um traje feminino para ele. Tem até hoje uma polêmica se o personagem é considerado trans ou se ele é crossdresser, por exemplo, porque no livro e filme é revelado que ele tentou fazer a cirurgia de redesignação sexual e não foi permitido. E é uma polêmica muito parecida com a do próprio Ed Gein, porque ele dizia que achava que deveria ter nascido mulher, mas não necessariamente que ele se via como uma mulher. E também na época a gente não tem como saber o quanto ele era trans ou se era um outro caso à parte. Outro vilão que bebeu dessa fonte foi o Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica. Ele usa uma máscara de pele humana, que é algo que o Ed também fazia. Ele cortava o rosto das vítimas e usava. Mas talvez o caso mais famoso seja o de Psicose, porque o Ed é tido como uma grande referência para o Norman Bates. Quando o caso do Ed veio à tona, o autor Robert Bloch estava morando em Wisconsin e estava escrevendo o livro. E ele soube do caso meio por alto e se aproveitou um pouco ali para usar na história. Mas ele disse que se inspirou mais na situação do que no assassino, tanto que só anos depois ele foi descobrir o tanto que o Ed Gein e o Norman Bates têm em comum. Alguns fãs de The Pitt se voltaram contra a série e tá rolando uma polêmica braba, gente. Tem uma galera que pegou ranço do Noah Wyle, que além de protagonista é produtor, diretor e roteirista da série. E a teoria deles é que o Noah tá roubando toda a atenção da série para si, às custas do resto do elenco. Uma das críticas a essa segunda temporada foi o excesso de cenas dos sofrimentos do Dr. Robbie, enquanto os outros personagens amados tiveram seus arcos diminuídos, como a doutora Samira Mohan, que vai sair da série por uma questão narrativa, porque a personagem dela tá completando a residência, e lá é um hospital-escola, então não faz sentido, mas tem gente achando que ela não teve a finalização que merecia. E ainda essa atriz, a Supriya Ganesh, ela é pró-Palestina, já o Noah é judeu e muitos fãs suspeitam que ele seja sionista, principalmente porque ele já assinou uma carta a favor de Israel uns anos atrás. Aí tem gente teorizando que isso pode ter criado um racha entre os atores e, resultado, ela saindo da série. Tem gente também acusando The Pitt de só tirar mulheres não brancas do elenco, como a doutora Collins, a assistente social a Kiara e agora a Mohan. O criador Scott R. Gemmell até veio a público dizer que isso foi uma coincidência porque o elenco da série é naturalmente diverso. E ainda rolou uma outra treta que não tem nada a ver com isso, que a Issa Briones, que faz a Santos, tá estrelando um musical na Broadway. E aí vários fãs da série foram assistir e